Pessoal, qual gráfico a gente faz para cada um desses tipos de dados das planilhas? Olha só, a gente tem um monte de colunas, a gente tem uma tabela com dólar, a gente tem uma planilha com um monte de informações, uma outra só com 5, 6 células. Qual gráfico fazer para cada um desses itens? Para saber, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai entender qual gráfico a gente escolhe para o tipo de dado que tem na planilha. Porque fazer gráfico, a gente já tem vídeo no canal falando de gráfico de linha, gráfico de coluna. Você já deve ter feito um gráfico de pizza ou não em algum momento da sua vida, mas não necessariamente todo tipo de planilha pode ser colocado num gráfico de pizza, por exemplo. Vamos entender melhor na nossa primeira planilha. A gente tem aqui essa parte de colaboradores por região. A primeira coisa que a gente precisa para um gráfico é ter cabeçalhos, então informações que vão falar para a gente quais dados são esses, os participantes da Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, e os valores numéricos que vão aparecer nesse gráfico em formato de pizza, de coluna, de linha ou qualquer outra informação. Para a gente poder fazer um gráfico, a gente não vai pegar o título da planilha, porque a gente vai colocar o título no nosso próprio gráfico. Então o correto é selecionar a primeira informação que a gente tem de cabeçalho e ir até o final dos nossos dados, da célula 2 até a célula B7 nesse caso, por exemplo. E a gente tem vários caminhos para isso. A gente vai pelo caminho do inserir, aqui em cima, guia inserir, e procura o tipo de gráfico que existe na nossa versão do Excel. Quanto mais novo o Excel, mais tipos de gráfico a gente tem. Então, por exemplo, a gente está com a última versão do Excel aqui, a do Office 365. Então a gente vai lá e tem gráfico combinado, tem gráfico de cascata, de funil e de um monte de outras coisas. Aqui a gente poderia trabalhar com o básico. Vamos supor que eu quero um gráfico de pizza. Eu clico nesse formato de pizza e escolho o tipo de pizza que eu quero. 2D, 3D, pode ser uma rosca, que é uma pizza com um furo no meio. Vamos colocar uma pizza 2D padrão. Ótimo! A gente tem o gráfico aqui aparecendo na nossa tabela, a gente pode movimentar o gráfico clicando na parte branca. A gente pode colocar as informações do gráfico aqui dentro, então clica no mais que aparece no gráfico e coloca, por exemplo, rótulo de dados. Isso aqui vai mostrar para a gente cada um dos números agora dentro de cada fatia. E a fatia está explicada aqui embaixo na legenda. Isso funciona muito bem para um gráfico de pizza porque a gente tem só uma coluna de informação, ou uma linha se fosse o caso. Mas isso não funcionaria, por exemplo, no nosso segundo exemplo, que é esse controle de participantes. Vou redimensionar o gráfico clicando na borda, aqui num desses pontinhos, e diminuindo, só para ele não atrapalhar a gente aqui. Ah, o Maurício falou que não precisa selecionar o título. Basta selecionar os cabeçalhos, então a primeira coluna e as outras informações de linha, até o último valor numérico. Tá certo. Ai, quero fazer um gráfico de pizza porque agora vai funcionar. Gente, olha o problema. Quando a gente clica em inserir e vai no nosso gráfico de pizza, escolhe qualquer pizza que tenha. Ué, Maurício, mas cadê o problema? Ele não aparece as informações de fevereiro e março. Como o gráfico de pizza ele só pega uma informação, ou a primeira coluna ou a primeira linha, ele não exibe os restantes. Maurício, eu preciso apagar esse gráfico e fazer de novo? Não, é essa que é a grande sacada dessa aula de hoje. Se você já fez um gráfico, já selecionou os dados corretos e já inseriu, não deu certo, procura aqui na guia gráfico de design ou design de gráfico ou qualquer outra guia nova que surgiu aqui no canto direito da sua tela e procura um botão chamado alterar tipo de gráfico. Dentro desse botão, que a gente vai clicar agora, o Excel vai mostrar todas as possibilidades de gráficos que existem na sua versão do Excel. Então eu posso colocar um gráfico de coluna, que vai mostrar isso muito bem. Posso colocar um gráfico de barra, que também vai mostrar muito bem. Mas já um gráfico de dispersão não vai funcionar muito bem, porque os dados não servem para isso. E aí você vai brincando de escolher cada um deles, sendo que você que vai definir o que pode ser exibido ou não. Lembrando que algumas coisas não vão funcionar, como por exemplo um gráfico de histograma não mostra, um gráfico de funil também não mostra corretamente. Então o feijão com arroz, coluna,
linha, pizza e barra, sempre são os gráficos que melhor aparecem para a gente. No nosso caso aqui a gente coloca a coluna, que é um gráfico que mostra que o Excel básico, intermediário e avançado, dá OK, e o seu gráfico atual já é alterado para esse novo formato, e a gente consegue mostrar visualmente isso. Lembra que eu falei que não precisa selecionar o título? Porque agora, Maurício, aqui não aparece. Clica no mais e procura aqui o nosso título do gráfico. Ele aparece por padrão com o título do gráfico, como o nosso exemplo anterior. Se a gente começar a escrever aqui dentro, olha só que interessante, a gente clicou fora, clica nesse gráfico e começa a escrever qualquer coisa, como por exemplo, controle de participantes. Repara que no nosso título do gráfico não acontece nada, mas a informação aparece dentro da nossa barra de fórmula. Quando a gente dá Enter, o nosso gráfico tem o título atualizado, então não precisa selecionar essa informação. Maurício, o que acontece se eu selecionar? Deixa eu apagar esse gráfico clicando numa parte vazia dele e apertando Delete. Vamos selecionar toda a nossa informação. Detalhe que aqui tem uma célula mesclada que nem poderia existir. Não é para mesclar célula. Então a gente já tem vídeo no canal, vou colocar aqui no card aqui em cima para você poder ver por que não mesclar. Mas aqui já está mesclado, vamos fazer um teste. A gente seleciona toda a informação, vai no Inserir e procura o nosso gráfico de coluna. O que vai acontecer? Ele acha que agora controle de participante janeiro é a legenda. Ele vai atrapalhar a visualização aqui dos nossos dados de legenda. Olha a diferença selecionando esse título do gráfico aqui também e fazendo de maneira correta sem o cabeçalho principal, sem o controle de participantes. A gente vai inserir, clica de novo no coluna e fica muito melhor a visualização. Isso aqui não fica mais cheio de dados que não precisam para a gente. Então, muito cuidado na hora de selecionar os dados. Na dúvida, sempre testa. Nem sempre funciona o gráfico de pizza, que é um gráfico super famoso, mas vai brincando. Maurício, posso ver como fica o de barra? Claro! Clica no gráfico, vai na primeira guia que aparece e depois procura aqui alterar tipo de gráfico. Coloca um gráfico de barra, por exemplo. Colocou esse gráfico de barra ou outro que aparece, dá OK. E ele mostra agora deitado. Qual que pode escolher? O que você achar melhor para a visualização dos seus dados. Esses gráficos com várias informações permitem isso. Alguns outros gráficos, como o nosso próximo exemplo, vamos pegar um exemplo da taxa Selic. A gente pegou a última coisa mais atualizada, então a gente tem várias informações lá do site. Se eu tentar gerar um gráfico de tudo isso aqui, vou agora selecionar do primeiro até o último dado. Olha como vai ficar confuso isso na hora de inserir um gráfico de, por exemplo, coluna. Olha o que acontece com o nosso Excel, ele não aparece as informações. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. A gente não pode colocar todos os dados de uma planilha para aparecer no gráfico, porque o Excel não vai entender o que é. Tem dois tipos de data, tem vários valores numéricos, então não pode. Nesse nosso caso, deixa eu acabar de deletar esse gráfico. Nesse nosso caso, a gente precisa então da data da reunião, por exemplo, que foi definido qual vai ser a taxa Selic, e, por exemplo, a meta. Tá bom, então a gente não precisa das informações de número, período e tudo mais. A gente pode apenas excluir as colunas que a gente não quer, por exemplo, pode fazer assim, excluir a coluna A, pode excluir a coluna B e assim por diante. A gente consegue trabalhar com esses dados, mas deixa eu fazer um teste aqui do lado, olha só. A gente pode selecionar todas as datas aqui de reunião e depois, com o Ctrl apertado, a gente seleciona toda a nossa meta. Olha que interessante o que vai acontecer aqui. Vamos ver como é que se comporta nesse valor. A gente vai inserir um gráfico de coluna, por exemplo. Ele já mostrou então que de 96, 98, 2000, a taxa aumentou e diminuiu. A gente já consegue visualizar toda essa variação da nossa taxa Selic. Já ficou muito melhor. Só que um gráfico que tem muitas informações, muitas linhas, aqui tem 250 linhas mais ou menos, isso pode ficar um pouco mais complicado. A gente vai alterar para um outro tipo. Alterar tipo de gráfico
A gente pode colocar diária, por exemplo. Já fica muito mais bonito, ó. Ele já consegue preencher muito melhor isso. Ai, Maurício, gostei do outro. Volta e usa o outro. Você tem total acesso a isso. Essa é uma possibilidade. E como a gente pegou só a primeira célula, ele já colocou o título do gráfico correto para a gente. Se quiser trocar, é só mudar esse texto. Então tá vendo? A gente usou pizza, a gente usou coluna, a gente usou barra e a gente usou área. Em alguns outros casos, como é o gráfico do dólar, por exemplo, não necessariamente um gráfico de dólar vai ser de área ou vai ser de coluna. Normalmente, se você já viu isso na internet, ele vai ser um gráfico de linha. E olha que interessante esse caso em específico do dólar. Primeira coisa, selecionar todas as informações que a gente quer num gráfico. Então a gente vai lá da primeira célula até a última. A gente pegou aqui uma fatia. Nossa, Maurício, mas quanta célula! Um jeito fácil para selecionar tudo isso é clicar numa célula e Ctrl T. Ele já vai selecionar até a última célula disponível. E, gente, olha só o tamanho dessa planilha. A gente tem 2.184 linhas de informações. Imagina colocar isso num gráfico de pizza, por exemplo. Vamos fazer um teste? Inserir, gráfico de pizza. Olha o que vai acontecer. O Excel nem mostra isso, porque a gente não tem espaço. Vamos tentar coluna? Clica nesse gráfico, alterar tipo de gráfico. O coluna tentaria mostrar alguma coisa, mas não fica bom. Ele nem mostra, ele mostra em branco aqui. Ele deu um bug. O que a gente faz? Muda para o tipo de linha. Esse é o melhor gráfico quando a gente tem muitas informações. Dá OK. E a gente tem uma particularidade nesse caso. Repara que ele pega da primeira data que a gente tem até a última data. Só que isso está fora de ordem. Maurício, vou ter que trocar toda a planilha lá, mas eu não posso. Meu chefe não deixa, vai mudar o layout da planilha. Não precisa. O que a gente faz aqui? Eu teria que inverter essas datas. Como que a gente faz? Botão direito nesse nosso eixo horizontal, botão direito, vai aqui ó, em formatar eixo, vai abrir uma telinha aqui para a direita e a gente precisa mudar esse item, categoria em ordem inversa, marcando esse botão, ele vai inverter as datas e agora começa de 2012 e vai até 2020, baseado nos valores que a gente tem aqui. Não precisa mudar a base, a gente altera o nosso gráfico. Então esse último, que era o cabeçalho, a gente não precisa dele, a gente pode colocar dólar, por exemplo. Dá Enter e ele aparece para a gente. Então percebam que nem todo gráfico funciona em toda a planilha. E aí para a gente encerrar a nossa aula, uma baita de uma aula de gráfico, hein, pessoal? Eu acho que já vale aquele like no canal, porque olha o tanto de coisa que a gente aprendeu em pouquíssimos minutos e gráfico é muito legal para mostrar indicadores no seu dia a dia pessoal ou de trabalho. Vamos pegar aqui gastos. Se você não anota seus gastos, é uma ótima começar a anotar nesse final de ano, para no ano que vem você ter total controle de quanto entra e quanto sai. Lembra que a gente precisa pegar todas as informações de cabeçalho e de número. Se a gente tenta fazer um gráfico de coluna, por exemplo, vai funcionar. O de coluna quase sempre funciona, pessoal. Olha como ele vai aparecer, ele é o primeiro. A gente tem aqui o nosso gráfico de coluna, mostrou. Tem receita, despesa e todas as colunas. Mas fica complicado olhar. Que mês gastou mais, que mês gastou menos. Ah, eu quero colocar um gráfico de pizza, Maurício. Vamos fazer um teste? Gráfico de design ou o Excel, ele altera esse nome conforme ele atualiza. Então pode ser que na sua versão esse nome esteja diferente, mas o botão está no mesmo lugar. Vai em alterar tipo de gráfico e vamos colocar um de pizza. Ficou lindo, né? Mas não pegou a despesa, ele pegou apenas a receita. Então nesse caso o gráfico de linha, ele vai cruzar as informações e fica muito mais fácil de perceber que mês que sobrou dinheiro ou não. Ó. A gente colocou aqui linha, dá OK, e batendo o olho, a nossa receita em azul, a gente percebe que na maioria dos meses a gente ganhou mais. E no final do ano, por causa do 13º, a gente ganhou mais ainda. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses meses em que a despesa foi maior, que é o mês de junho, às vezes é perto das férias,
que é o mês de abril, então a época de Páscoa, por exemplo, você consegue tomar alguma ação baseado no como o gráfico exibe isso para você. Fala a verdade, vários exemplos de gráficos, agora você tem total controle de como fazer isso. A gente já tem vídeo de gráfico, então como fazer um gráfico de coluna, como fazer um outro gráfico, atalho para gráfico. E se você quiser mais conteúdo sobre esse tema, comenta aqui embaixo para a gente preparar um conteúdo exclusivo e aí a gente avisa vocês. Se vocês se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho, a gente sempre tem vídeo terça e quinta às 6 horas da tarde, não importa o que aconteça, vai ter vídeo no canal. Aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, no @sigaaltm, que sempre a gente tem dica, tem reels, tem vídeo, tem live agora. E aproveita também para conhecer o nosso site, a gente tem um blog com várias informações, todos tutoriais de ProcV e de outras coisas que vão aparecer, a gente posta semanalmente lá. Então coloca www.altmtreinamentos.com.br, tem link aqui no nosso YouTube também, para você conhecer mais esse caminho da Altm. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu! Seguinte, eu vou mostrar o arquivo. Então, ó, antes de passar o helicóptero, claro, gravando, né, velho? Ah, vai com barulho sem barulho. Tô comendo pastel, velho. Olha que delícia, pastel feito em casa, mano. Minha mãe que fez.